Tem pessoas que nunca pegaram uma Bíblia na mão, mas conhecem o não julgueis. A pessoa nunca leu o Evangelho, mas o não julgueis ela conhece. E já tem algum tempo que eu sempre falo, irmã Valdeci, quando as pessoas usam o não julgueis, que o não julgueis de Jesus não é o último versículo da Bíblia, e nem é o primeiro. Tem outros antes dele e tem outros depois dele. A grande questão é que as pessoas só conhecem o não julgueis, mas eles não leem o que tem antes e nem o que tem depois. Porque o mesmo Jesus que disse não julgueis, ele disse lá atrás: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus ou dos escribas, de modo algum entrareis no reino de Deus. O mesmo Jesus que disse não julgueis, é o Jesus que vai dizer logo mais ali na frente: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que leva à perdição. É o mesmo Jesus. A grande questão é que o não julgueis, ele se tornou um versículo usado como um escudo. Toda vez que você vai corrigir o comportamento de alguém, que você vai exortar uma atitude de alguém, a pessoa, ao invés de aceitar a repreensão, logo ele vai dizer: não julgueis, não me julga. E hoje nós vamos entender o que esse versículo quer dizer. O que significa o não julgueis? A palavra julgar significa analisar algo, avaliar algo. É lógico que a palavra julgar, muitas vezes ela pode ser entendida como um julgamento no sentido de condenação. E esse julgamento não cabe a nós. Condenar alguém, dizer essa pessoa vai para o inferno, isso não cabe a nós. Esse julgamento é apenas Deus que vai determinar. Então o julgamento condenatório, ou seja, quando eu vejo a atitude de alguém e logo julgo essa pessoa dizendo essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, esse tipo de julgamento, quando você julga o caráter de alguém, a intenção de alguém, esse julgamento não cabe a nós, porque apenas Deus conhece o mais profundo do coração do homem. Então não cabe a nós julgar a intenção, o coração. Não cabe a nós julgar se a pessoa vai ser salva ou não, porque esse julgamento pertence a Deus. Agora, o julgamento no sentido de analisar um comportamento, o julgamento no sentido de analisar uma ação, esse julgamento cabe a nós. Porque o mesmo Jesus que disse não julgueis, se você for, deixa sua Bíblia aberta por gentileza, amado. Aí no capítulo 7, versículo 15, Jesus disse assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então eu te pergunto, como que eu vou saber determinar se alguém é um falso profeta ou não? Como que eu vou saber? Jesus está falando para mim acautelar dele. Nós vamos chegar nessa mensagem daqui umas 2 semanas. Então, o mesmo Jesus que disse não julgueis, ele fala, acautelai-vos dos falsos profetas. Então, quer dizer, eu tenho que avaliar a mensagem, os frutos e julgar se aquilo que ele está falando é de Deus ou não. Então perceba que o julgamento, no sentido de analisar as coisas, ele é bíblico. O que Jesus ele vai condenar aqui não é o julgamento em si, mas é o julgamento hipócrita. É o julgamento de forma errada. De maneira que Jesus disse no versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados, vírgula. Não é ponto final. E aí ele continua, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que medirdes, tiverdes medido, vos medirão a vós. Agora ele vai dizer, versículo 4, ou como dirás a teu irmão, tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu, hipócrita. Agora veja o que ele diz no versículo 5, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Veja que Jesus não está dizendo que eu não deva tirar o argueiro do olho do meu irmão, tirar o cisco do olho do meu irmão, mas o que ele está dizendo é que eu não posso fazer isso com hipocrisia, e daqui a pouco nós vamos entender melhor isso. Então o que Jesus está ensinando aqui no não julgueis, ele não está dizendo que eu não posso analisar comportamentos, analisar algo que foi dito,
a Bíblia diz para nós: examinai tudo e retenha aquilo que é bom. A Bíblia diz: enquanto um profetiza, os outros... Cadê os irmãos aqui bons de Bíblia? Enquanto um profetiza, os outros julguem. Julguem. O que o irmão falou? Fiquem calados. Também pode ser também, né? Fiquem calados para você ouvir. Tem que ouvir. Então quer dizer, o julgamento no sentido, que nem eu estou falando aqui, os irmãos não têm que abraçar tudo que eu estou falando, os irmãos têm que avaliar, sim ou não. Mas vocês não estão julgando a minha pessoa, vocês estão julgando aquilo que eu estou falando. Então é esse o papel do cristão: analisar comportamentos, analisar o que está sendo dito, analisar as ações, e eu não vou aplicar uma condenação na pessoa, mas eu vou analisar o comportamento. E eu tenho que fazer isso como? Da maneira correta. Então, como que nós devemos julgar? Como que nós devemos analisar as coisas? 3 princípios que eu vou falar para os irmãos aqui nesta manhã, para que nós possamos analisar as coisas e julgar as coisas da maneira correta. Princípios que Jesus ensinou.